Aí. Beleza. Beleza, pessoal. Então tá, mais um episódio aí do Tela Azul, né? Daniel, até para te contextualizar, né? Eu acho que eu andei te passando alguns links ali e tal, né? O Tela Azul surgiu aí por uma necessidade mental. É um espaço de conversa, um espaço de escuta, né? E é para falar de tudo, né? Tecnologias, filosofia e ter esse momento assim de sair um pouco do. O meu tá travando? Peraí. Travou? Tá falando bem? Não? Tá saindo aí para ti, Daniel? O áudio sim, o vídeo tá travando um pouquinho. Ah, o vídeo tá travando, tá O bem. áudio, pô. Aí, bom, posso continuar? Deixa eu ver. Acho que sim, né? Tá. Bom, a gente criou esse espaço, né, para trocas, né, saudáveis, né? E também um espaço aí para ajudar as pessoas, né? Como nos está ajudando já bastante. E enfim, eu queria te convidei aí para a gente saber bastante aí dos teus trabalhos e coisas que se conectam aí com o Tela Azul, né? E a gente sair, é um bate-papo de bar, né? Então a gente sair falando enfim, bom, tu já me conhece, né? Sou o Wagner, trabalhei com diversas comunidades de software e estou aí junto com o Michel, né, e o João, criando esse espaço bem interessante aí que está dando frutos, assim, tá ficando bacana. Pode se apresentar aí, Michel, e depois Daniel, depois já pode emendar alguma coisa aí que a gente já comece a falar, beleza? Show de bola, Wagner. Então, dando continuidade, né? Daniel, eu sou o Michel, eu sou psicanalista, também sou historiador, né? Eu sempre brinco com o pessoal dizendo, minha primeira faculdade é de História, o que me dá um viés de esquerda, depois eu me formei em Marketing e Publicidade, o que me dá um viés de direita, então é exatamente para ficar o mais neutro possível em todas as polêmicas. Né? Trabalho como psicanalista e sou co-founder da Ana M, que é uma ferramenta voltada exatamente para o universo PC. E assim com o Wagner, com o João, a nossa ideia é devagar, né? Devagar e devagar. Eu acho que essa é a proposta de tudo aqui, Daniel. Passo a bola para ti aí, já que tu tens algumas aí contigo. Legal. Cara, até dizer, né? Isso aqui não é IA, isso aqui é real, né? Que não é um fundo qualquer, assim. Até eu fico. Depois, agora que eu fui ver, assim, que as bolas estão viradas, porque eu vou virando elas, porque são bolas de coleção. Então, elas têm que estar adequadamente no seu habitat, né? Para não ficar marcada ali no logo, né? Enfim. E essa é uma coisa importante, né? Não é IA. Tudo é IA agora, né, cara? Então é interessante, assim, ontem eu deixei umas coisas rodando né, de fazendo alguns códigos ali, enquanto eu fui tomar um café, deixei umas coisas rodando. Então a gente está nesse momento agora, né, cara, que a gente passa tarefas pro GitHub e depois a gente olha se ele fez direitinho aquilo que a gente queria que ele fizesse, né? Então a vida tá estranha ultimamente, assim. Não fica até o final virando a noite, codando. Ele vira, né? Eles Eu viram, deixo, eles viram. eu boto as tarefas para ele, vou dormir e de manhã eu olho como é que ficou, né? Mas eu acho que quando comecei a conversar com o Wagner, a gente já se conhece há um tempão aí, e tinha muito assunto, né, cara, que a gente podia Putz, falar. não, a gente pode, tá aberto aqui, tá, Daniel? A gente pode fazer Exato. uma série aqui, tá? E até eu coloquei assim o lance do aprendiz, cara. Eu acho que foi 2014. Eu fui participar de um TEDx e, e aí veio uma coisa assim, escreve, né? Cara, eu sou um aprendiz, cara. Tipo, mas qual a tua formação acadêmica? Cara, não importa, foi um passo no meu processo, tá? Sou formado lá em computação, etc, enfim. Mas
aquilo ali foi um ponto importante na minha história, mas as linguagens de programação que eu trabalho hoje, nenhuma delas eu aprendi na faculdade. As tecnologias que eu uso hoje, que eu aprendi foi a base, né? Fazer perguntas, a pesquisa, a estruturação. Tem mais uma bola aqui que não tá ajustada aqui, ó. Vamos ver. Aí foi. E o Daniel, a gente teve um movimento bem interessante que é o pessoal maker, né? Que acabava fazendo tudo, né? Saía fazendo as coisas, meio que o quanto tu tem de capacidade de criar algo, né? De fazer algo, né? Então, eu acho que a nossa formação é um mero, digamos assim, protocolo, né, social, né? A gente precisa desse protocolo ainda, né? Ainda para a gente estar inserido em alguns meios. A gente fala muito sobre, até no anterior, a gente falou de códigos, né, Michel? Para a gente se inserir em grupos, a gente falou de como é que é coisa de rico, né? Que isso é uma Sim, matéria o interessante, né? Michel Alcoforado, né? Isso, O livro dele. e a gente precisa dessas coisas para entrar, mas não necessariamente a gente é aquilo, né? A gente é aquilo que a gente acha que deve ser, entendeu? Sabe, o lance da faculdade, por exemplo, indo, por exemplo, pô, eu tenho vontade ainda de cair para um caminho de pesquisa, entendeu? E aí eu entendo que eu tenho que passar pela jornada de um mestrado, de um doutorado, muito menos. Esse que é o grande lance, né? Esse é o tipo de coisa que ela é muito menos pelo título e muito mais pelo processo. Consegue fazer um tipo de pesquisa nesse formato, consegue trabalhar um tipo de pesquisa nesse formato mais aprofundado, mais, enfim, né, até poder galgar uma posição, eventualmente, de ser um pesquisador científico ou coisa do tipo, né? Então, às vezes para mim, tem coisas que... em várias tem, né, Wagner? Tipo, tu quer participar desse grupo de networking aqui? Aí eu participar daquele grupo de networking cai nessa história, tipo, com quem tu vai estar sendo visto? Você é a média das 5 pessoas que você convive, sei lá, uma parada meio assim, né? Então, esse tipo de coisa, assim, eu conecto muito com essa história. Mas a gente tem algumas questões que, né, a gente tem que passar pela jornada. Eu vou pular. Não, não vai pular etapa. Tu vai ter que passar pela jornada. Tá? Mas eu não quero ter a formação X lá, acadêmica. Tudo certo. Tu pode ser um pesquisador associado dentro de um grupo de pesquisa e fazer o teu rolê. Isso pode, isso acontece, isso é possível, né? Faz um tempo que eu não publico cientificamente, mas tecnicamente eu tenho uma graduação, né? E os 2 últimos artigos eu entrei para um grupo de pesquisa e contribuí com ele, entendeu? Então, hoje, a gente consegue, de certo modo, hackear esse processo, esse sistema e fazer parte, de repente, de um clube que, eventualmente, numa jornada que eu pretendo correr ela ainda de 6 anos, né, entre mestrado e um doutorado, enfim, que não é o momento para mim nesse momento, né? Mas eu quero participar desses grupos, então eu achei formas de poder interagir e ter meu nome lá num artigo, de repente, né, participando com pesquisas, enfim. Então, para mim, o lance do aprendiz, ele vem muito, às vezes, de... Peraí, cara, será que tem uma pergunta diferente aqui para fazer? Será que tem um jeito diferente de olhar para essa parada aqui, né? E, às vezes, entender também onde é que a gente quer botar energia, né? Vou te dar um exemplo. Eu acho que eu tenho ele aqui. O famoso cubo mágico. Ele é só seguir um algoritmo. Aí eu quis parar de aprender. Não, isso eu descobri também, depois de muito tempo vendo os outros fazer, que tem uma fórmula isso aí, né? E daí acabou o desafio para mim. Porque se é repetível e eu consigo... cara, peraí, não. Né? Aí tu vai dizer assim, pô, Daniel, tu joga basquete, cara, os arremessos são todos iguais, nenhum arremesso é igual ao outro. Teu Hein, mental não Daniel? é igual, teu físico não é igual, tua respiração tá diferente. É isso o desafio, né? E isso é exatamente o desafio, né? Propósito. O quanto a gente é movido por coisas que nos desafiam, né? E tu sabe que eu tava nos últimos anos, até sofri um burnout aí nos últimos tempos, né?
e eu fiz uma reflexão, assim, sabe, o que me move é o desafio, né, é tu tá ali em projetos que tu tá sendo útil, né, tu tá sendo a diferença e tu não está ali num mero processo dentro de uma instituição, de trabalho, tu tem o teu papel e tu bate o teu cartão, entendeu? E assim, eu já estou me identificando, fazendo um autoestudo, que a gente é movido a muito a desafios, né. Se a gente não tiver um desafio, que nem tu falou do cubo mágico, né, a gente não se movimenta mais, aquilo lá perde o interesse. A gente é movido a desafios, né. E se não tiver uma coisa ali que eu vou aprender, né, que trazendo para esse lance do aprendiz, tu perde o interesse, né, tipo, tu joga de é que nem um brinquedo, né, eu não gosto mais desse brinquedo. Tu deixa ali jogado num canto, né, trazendo assim, um cenário de É criança, isso. e E aquilo cubo ali mágico, perde o interesse, né. e cubo mágico é uma comunidade gigante. Então, o ponto é, eu não quero fazer parte desse grupo, tá tudo certo. Eu quero fazer parte desse grupo aqui do basquete, por exemplo, do tênis, que são os esportes que eu tenho buscado praticar mais. Então, acho que tem isso, assim, das coisas, onde é que a gente quer se associar, né? Ah, eu quero me associar àquela comunidade de prática que trata do assunto X. Ah, aquela outra já não me interessa mais, já não vejo desafio em fazer aquilo, né? Eu acho que a gente jogar mais limpo com a gente em relação a quais são os recursos que eu tenho, quais eu quero colocar para contribuir com uma certa comunidade e quais eu quero desenvolver. Normalmente E a pergunta de qual é o desafio vai estar nesse quais eu quero desenvolver, né? Eu quero ficar e melhor, eu quero sair do 0 para 1 em alguma coisa. Então a e o gente poder nosso conectar isso. e o nosso tempo é limitado, né, por ter família, por ter projetos, por ter trabalho, né, e a gente quando chega num determinado momento da vida, tu começa a fazer uma peneira, né, digamos assim: "Cara, o que que eu vou focar, porque o meu tempo é muito curto", né. E daí tu começa a dar valor às coisas que tu tá fazendo, e também com quem tu tá fazendo e se aquilo ali tem valor realmente para ti, né. Então, tu começa a diminuir e priorizar a qualidade nas coisas, né. Tu sabe, Wagner, nesse aspecto, eu não vou lembrar o nome do escritor, mas é o norte-americano ou é inglês ou norte-americano, mas é o anglófono, que ele dizia: "O nosso desafio não é o que que a gente vai fazer, o desafio é o que que a gente vai deixar de fazer", né. E para não a logoterapia do Viktor Frankl fala isso, sobre tu ter um propósito, né. Às vezes eu pego algum analisando num caso um pouquinho mais grave ali, que o cara não tem uma identidade, e ele diz: "Eu não tenho propósito de vida". Eu adoro essa frase do Viktor Frankl, embora a psicanálise não dá a resposta, mas, se tu não tem um desafio, um propósito no caso, tu acabou de encontrar um, né. E antes de começar a conversar com vocês, eu estava lendo o Bruno Bettelheim, que ele tem um livro chamado Psicanálise dos Contos de Fada, e ele falava exatamente isso, sobre tu encontrar um desafio. Daí, né, Daniel, enquanto tu falava ali sobre perguntas, eu lembrei do Cidadão Kane, né, o Duca Lendecker, que para mim uma das melhores músicas da Cidadão Kane é aquela que diz: "Você que sabe tudo, então me ensina como perguntar". Perfeito. Inclusive, acho que vai ser hoje. Tô com um disco aqui do Duca Lendecker ainda no plástico. Agora eu virei Que colecionista de vinil, Wagner. E aí, eu achei que que não ia beleza, hein, que eu achei beleza. que eu não ia ser essa pessoa, cara. É. Mas agora eu olho para os discos de vinil fechado, e aí eu penso assim: "Ah, Meu não Deus, eu vou abrir ainda, preciso. não vou abrir ainda, cara". Esse dia abri um do Ney Lisboa, agora tem um do Duca Lendecker para abrir. Mas Michel, assim, ó, indo na linha do propósito, né? Essa não faz. Não, a outra falei de um troço que fazia 12 anos lá, que era do aprendiz, aí talvez essa seja de 2016, estava eu na terapia, e aí eu comecei a esvaziar as coisas que eu fazia no meu dia a dia, assim. Por exemplo, no 2015 para o 16, eu decidi que eu não ia palestrar, eu fiquei sem palestrar durante um ano. E a motivação foi do tipo, eu quero ver se eu consigo. Eu quero ver se eu consigo ficar sem me expor durante um ano. Será que eu consigo? Né? E foi interessante esse período, que foi o período que eu criei os grupos de mentoria.
eu ajudei 14 pessoas durante o ano todo. Para mim, foi um dos melhores anos da minha vida. E um ano antes, eu estava num auditório com 1.200 pessoas me assistindo. E aí eu pensei, opa, peraí, cara. Não é a multidão, é o impacto visível. E isso mudou totalmente meu jeito de olhar para o falar, para o trocar ideia, por exemplo, né? E aí eu paro com a minha terapeuta e eu chego para ela e falo assim, mano, eu não tenho propósito. Porque tu começou a esvaziar todas as histórias e aí tu vê que nenhuma daquelas coisas que Nenhuma tu tinha encontrar tanto valor que tu achava que tinha, talvez, né? e aí eu digo para ela e falo assim, só que é o seguinte, ó, eu já me resolvi também. Eu não vou buscar um propósito. Eu vou garantir que tudo que eu estiver fazendo, eu vou fazer de propósito. Boa, É de boa propósito. sacada. Mas tu te arrependeu? Não arrependo, eu fiz de propósito, fiz merda. Eu posso não ter gostado Mas do resultado. tu viu o paradoxo que é isso? E que isso é genial, né? A partir de hoje, eu não tenho meu propósito. Esse é o meu propósito de vida. O Porque é não ter o maluco. propósito. Olha que fantástico essa O, ambiguidade que a gente queria. o É muito legal propósito ele isso. pode paralisar, porque o propósito ele te deixa singular e a gente é plural, entendeu? Eu já tô viajando aqui, tá, Daniel? Mas é essa a ideia, tá? É o lance do importante, prioritário, prioridade, né? Prioridade era uma palavra no singular, a gente criou plural para ela, cara. É legal que tu falou isso, porque quando tu estuda no Lacan, quando ele fala de desejo, né? Que o desejo, tu pode ter o que tu quer, mas tu nunca vai ter o que tu deseja. E o desejo é no singular. O Lacan diz, tu não tem desejos, tu tem um desejo. E é muito legal, eu estava numa aula na PUC com o professor Marco Aurélio, e ele falava que o desejo é coisa ocidental. Né? Tu pega ali os orientais, eles vivem muito na questão da falta. Eu tive no templo budista em Três Coroas, que é genial, é fantástico aquilo, muito bonito lá, e teve uma moça que me dizia isso, sobre essa questão de tu se despir desse desejo, que é muito ocidental ela traz, né? Tem um outro autor que eu não vou lembrar quem é, que fala que se tu faz o que tu gosta, tu não é livre. Não vou Olha lembrar. só, cara. Acho que é Nietzsche. Não lembro quem foi que falou essa daí. Essa Pode eu ser. não conhecia, cara. Não conhecia, mas Sabe, gostei a bastante. liberdade é tipo, se tu estiver fazendo o que tu gosta, assim, só faz Vou o que pesquisar tu aqui. não é livre, cara. Tipo, e eu fiquei pirando nessas coisas, tipo, tá, beleza, cara. Isso foi um pouco numa das empresas que eu participo, que eu comecei a me chamar de Chief Boring Officer. Eu faço tudo que é chato, cara. Tudo que ninguém. É chato. Tá, deixa pro Daniel. Daniel faz aqui as coisas chatas aqui. Né? Porque às vezes tem essa coisa de poder fazer as pessoas trabalharem naquilo que elas querem, naquilo que de repente é de interesse delas e tudo mais. E tipo, só que tem um monte de coisa no dia a dia de uma empresa que ninguém quer dar atenção, às vezes, né, cara? Uma pesquisa, um cuidado com, né? De repente. Pô, então tá, então eu sou o Chief Boring Officer, cara, que é chato pra cá. Cara, tu tá citando o Milor Fernandes. Tem isso aí. O Milor, com a genialidade dele, né? É muito legal, né? Até fazer uma menção honrosa aqui ao Luiz Fernando Veríssimo, né? Que faleceu recentemente. E o Luiz Fernando é quem substitui o Milor Fernandes lá, acho, em 1983, na Veja. E daí o Milor dizia: tu quer parecer ser inteligente? Te especializa no que todo mundo ignora. É uma Cara, boa. essa É uma boa. sagacidade do Milor era fantástico, sabe? E o pior é que daí eu comecei a estudar um autor, enfim, eu amo estudar, daí eu sou mais da turma acadêmica, tá? Mas sem aversão ao pessoal do yourself, né? Mas eu estudava, enquanto o pessoal ia na faculdade de História estudar marxismo, eu ia estudar a escola de análise da Sorbonne, lá com Lefebvre. Enquanto o pessoal ia no marketing estudar o Philip Kotler, eu estava começando a estudar o Gary Vaynerchuk. Na psicanálise, peguei o Freud, que não dá para fugir, mas enquanto todo mundo ia para o Lacan, eu fui para o Ferenczi. Mas a sementinha que plantou foi o Milor, lá no início dos anos 2000, com essa frase dele. Boa, boa. Meu, eu acho que tem essa coisa, cara,
As perguntas é uma parada bem importante para mim, relevante, assim, sabe? De me guiar por um conjunto de perguntas e elas que vão me dando energia para colocar num projeto ou tirar de um projeto. Restrições, para mim, é uma coisa importante também, junto com as perguntas, que é do tipo, quanto tempo meu eu vou disponibilizar para esse tipo de assunto, então, para não me perder também, né? Porque a gente estava comentando aqui dos diferentes papéis que a gente tem na nossa vida, um deles é pagar as contas, né? Então, como é que tu consegue garantir aquilo ali que é o que está te trazendo a tua receita financeira também, né? Mas o lance das perguntas normalmente é isso, cara. Algum projeto meu, ele sempre vai dar início numa pergunta. Como é que funciona? Que é um que eu entrei faz uns 2 anos e meio e agora está começando de repente, vai rolar algum projeto ligado com isso, mas eu estava estudando sobre crédito, consenso e compensação. E aí eu fui cair em direito autoral, mas originalmente eu estava estudando sobre IA. Eu estava estudando sobre a IA usando nosso conteúdo para poder ser treinada e por aí vai, né? Então, e aí nesse caminho eu fui caindo no crédito, consenso, compensação, que é uma discussão eterna sobre direito autoral. Você vai para o mercado da música. Será que o cara que tocou a guitarra naquela faixa do disco da Cidadão Kane está sendo remunerado adequadamente? Será? Sabe? Então tem uma série de questões e aí eu fui descobrir que nas ferramentas de streaming tem um monte de campo diferente para configurar, né? E aí qualquer um daqueles que tu esquece, aquele dinheiro que iria para a pessoa vai para a plataforma. Então quando tu configura errado a plataforma, as plataformas ganham mais dinheiro ainda em cima do que não foi preenchido. É uma loucura, cara. Então quando tu pensa assim que é tipo, cara, que doideira, né? E aí eu comecei a estudar como é que um artista ganha dinheiro. Quando eu vi, eu estava envolvido com um projeto de música. Olha que Né? demais. E aí eu tô entrando nessa onda, assim, tentando entender o que significa fazer uma prensagem num disco de vinil. O que precisa vir antes nessa jornada toda para chegar nesse ponto, entendeu? E aí tu vê que é um troço... É muito difícil, cara. É um mercado que, tipo assim, quem tá nele... Ou porque conseguiu surfar alguma coisa muito importante num dado momento, ou sei lá, cara. Tem um projeto paralelo que sustenta o sonho aqui na coisa, né? Tem um rapper, um produtor chamado MC Marechal. Ele. Ô, Daniel, quantos projetos tu tá hoje? Porque tu tem muitos projetos paralelos, até para contextualizar o Michel, né? Tu tem esse livro, né, que eu nem sabia que tu tinha escrito, né? Depois tu nos passa também Podemos um falar. contexto, né? Sim, Filosofia da tranquilidade no caos, né? Mas isso. tu tem muitos projetos, né? E uma coisa que tu trouxe, né? Eu me reservei um tempo e comecei a mentorar, né? E eu sigo uma coisa que eu acho que eu li ou te ouvi em algum lugar, que tu falou assim, ó, cara, se eu conseguir ajudar uma pessoa, né, a ele se desenvolver, eu já estou feliz, né? Então essa coisa de também eu levo isso para minha vida também, sabe? Porque eu Tem acho que isso. eu ouvi de ti isso e eu já ajudei algumas pessoas a se inserir no mercado, né, como desenvolvedor. E assim, eu não tô querendo me mostrar por isso, parece que é uma missão, assim, sabe? Tipo, eu comecei a ajudar sem pretensão nenhuma, Uhum. e eu sigo isso que eu vi em algum momento de ti, né? Porque eu acho que quando tu começou esse trabalho, tu começou a fazer assim, ó, cara, eu não vou focar na quantidade, lotar um auditório, eu vou focar numa pessoa ali, e se Sim. essa pessoa evoluir com o que eu disse para ela, cara, isso já faz toda a diferença para mim, entendeu? Já. Enfim, né? Eu acho que esse trabalho que tu fez ali, eu acho que faz ainda, né? De mentor, né? Sim, sim. Eu acho que, pô, já me ajudou a ajudar os outros, né? Então, Ele é um trabalho silencioso, cara. Assim, a é primeira vez que perfeito. eu publiquei algo sobre ele foi em 2023, que agora tem uma landing page falando desse trabalho. Mas de 2015 a 2023 ele era meio um clube da luta, entendeu? Tipo, a galera entrava em contato comigo dizendo, ó, me disseram que tu faz umas perguntas aí que quebra as Boa. pessoas.
Que começa a questionar as pessoas, né? E aí, Provocação, né? e tem duas coisas, cara. E aí o Michel, nesse lance do marketing, ele vai dizer, bah, é uma grande falha. Tipo assim, eu não faço prova social. Eu não faço print de post da galera me elogiando para botar no meu site. Não faço. Não aceito. Entendeu? Tipo assim, se tu vai me contratar é porque alguém te falou lá que foi, ou porque tu começou a consumir meu conteúdo e por algum motivo bateu, entendeu? Ah, Daniel, nós temos que trabalhar teu canal do YouTube para chegar a 100 mil assinantes. Eu não quero. Aí, pô, Daniel, mas vai chegar em mais gente. Daí, então me explica isso aqui. Esse vídeo teve 40 visualizações e me gerou um contrato de 1 ano de consultoria. Me explica. É um vídeo nada a ver para mim. É um vídeo que eu fiz assim. E aquele vídeo foi o vídeo que fez a pessoa tomar uma porrada na cara e vir. Preciso falar com esse cara tem que me ajudar. A gente não controla o que vai acontecer assim. Então, Exato, o lance exato. do ajudar uma pessoa, do focar numa pessoa, eu acho que vem do início dos anos 2000, quando eu comecei a estudar sobre filosofia, e aí tu tinha muita situação onde o filósofo ele escrevia para uma pessoa, ele fazia uma carta para aquela pessoa. E aí eu comecei a brincar com isso também. Então, todo texto, todo vídeo, ele é feito para uma pessoa. Eu não digo qual é. Às vezes eu mando para a pessoa, ó, ouvi isso, sabe? Então, assim, tem uns vídeos que o cara, pô, legal isso aqui, cara, do ambiente corporativo, isso aqui é importantíssimo. Aí eu falo pro cara, digo, eu fiz pra minha filha. Daniel, Bom, muito, muito legal isso aí que tu falou, porque tu me deu uns 10 insights ao mesmo tempo, né? Embora muitas vezes a gente não saiba, né? Mas tem uma frase que diz que tudo que é dito já foi falado outrora por algum grego, né? total. É mais ou menos isso. Ó, Mas pega a Sêneca, Michel, pega a Sêneca. Sêneca! Eu tenho um sim, curso sobre gestão de tempo, tá? E aham. aí eu falo, pô, Daniel, que inovador, tá falando, não, meu, Sêneca já dizia que a gente perdia o tempo nas coisas que não eram importantes, que a gente não sei o que é lá, e não sou eu. Não, e isso que tu acabou de dizer, eu tive numa palestra do Dado Schneider, e, cara, eu sou fãzaço do Dado, e o Dado falava isso. Bah, tu vai estudar agora o estoicismo pela vertente norte-americana e tal. Eu não quero falar besteira, não sei se é Holiday o nome dele, eu tô com o nome do Holiday na cabeça. Mas Brian Holiday. isso, então é ele mesmo. Às vezes veio o nome, eu não tenho certeza se é o cara mesmo. Mas o Schneider fala isso, o Dado Schneider, ele dizendo, cara, tudo que tu vai estudar hoje, se tu buscar no cerne da coisa, tu vai achar um Sêneca ali, tu vai achar um Marco Aurélio ali, né? Tu vai esbarrar com esses caras, meu, não adianta, tu vai É espernear, mas igual tu vai música. cair lá. Igual música, tu vai achar o sample em algum lugar, meu. Alguém fez Sim, esse negócio antes, cara, né? olha Anxiety, que é agora é tocando em todas as rádios e tal. O cerne dessa música que depois lembra a música do Got, né? Somebody You Know, You Told, alguma coisa assim. Depois tem lá na década de 50 o arranjo inicial, cara. Isso, a música do Gold é de um cara da Bossa Nova aqui, né? É É uma- dela que eu tô falando, essa Anxiety é. do Gold é do cara da Bossa Nova, cara. Então, assim, tem essa. Então tem tudo isso, né, cara? As questões, assim, de a gente olhar o que veio antes e, às vezes, por uma questão de tentar valorizar o que veio antes, porque talvez tu não estaria tendo os insights de agora se não tivesse Sim, alguém já passado por outras coisas, né? Então, uma coisa que me pega muito, assim, é essa coisa do pensamento ocidental, oriental. Toda hora, na questão de metodologias de projeto, tem alguém matando algum método. Ah, morte é um método tal. Cara, tu não estaria falando do que tu quer falar agora se tu não tivesse vivido isso daqui ou se alguém não tivesse passado uma década experimentando em cima desse outro assunto aqui, né? Então, essa coisa de não valorizar o conhecimento que foi produzido antes e E é base, né, o Daniel? É do é, base. Tu não faz nada se tu e não tem, se ter base em e tem várias uma coisas, parada né? muito rasa agora, cara, de uma galera que, tipo, não quer estudar, eu quero ir por mim. Ah, cara, que perda de tempo. Cara. Eu sou preguiçoso, cara. Eu não vou ficar perdendo meu tempo pra um troço que alguém já testou de 11 vezes diferente e deu errado. O que eu posso Exato. fazer nessas 11 vezes? Tem alguma dessas aqui que no tempo atual funciona, que pode virar um experimento, ou pode ter uma 12ª que não foi trabalhada ainda, que pode vir para agora, né?
Talvez vocês conheçam produtos que, pô, esse produto daria certo hoje em dia, né? Mas lá atrás, quando ele foi lançado à frente do seu tempo, não deu certo. Então, para mim, tem uma. Eu sou muito preguiçoso, cara. Isso é uma coisa que eu digo que é o meu superpoder, né? A preguiça é o meu superpoder, cara. O Quintana falava isso também, tá? Cara, tu me tirado. E talvez eu escrevo poesia, talvez por isso, cara. É, Eu faço o, poesia, né, meu? Porque, pô, cara, meteu um romance, cara. cara, o Quintana dizia que a preguiça é a mãe de todas as virtudes. Né? Porque se tu não tivesse preguiça, cara, tu não ia estar andando de carro. Cara. É tipo, a gente gastar tempo num troço que tu vê assim, meu, isso não vale nada agora, cara. Por que tu tá prestando atenção nisso, cara? Talvez tenha essas coisas, tipo, eu tenho projeto meu que eu falei pra vocês, que eu tô 2 anos e meio ali, estudo um pouquinho, leio um negócio e tal, e daqui a pouco, tá, meu, acho que achei o lance aqui. Né? Sexta-feira agora eu tive uma reunião que é tipo, cara, acho que achei o projeto. É um projeto para março do ano que vem. Mas eu acho que eu achei o projeto. Então agora eu tenho, né, bons meses agora para poder enxergar, planejar, arrumar dinheiro, achar o jeito de botar ele no chão e fazer, por exemplo, né? Mas essa paciência também é uma, né? Podia ser executando de qualquer jeito, encher um bar com 20 pessoas e dizer que eu fiz o projeto. Para vários projetos meus, esse é o meu primeiro passo, que é justamente às vezes testar. Será que essa ideia ressoa com alguém? Vou testar. Legal. Para mim, eu sou o cara para testar isso. Tanto que eu tenho uma empresa ligada com treinamento, Michel. Todas as ideias que estão consolidadas nela, antes eu testei em mim. Porque se desse errado, deu errado no Daniel, não deu errado na empresa lá, que tem outros sócios, né? Então, cara, o Daniel testou, o Daniel deu errado. Deu, aqui, ó, foi. Né? Nem apareceu no site lá da empresa. Foi uma iniciativa minha. Aí vai. Ó, agora funcionou, vamos consolidar aqui, vamos seguir com ela. Então, esse lance do experimentar, quando é comigo, eu aumento o grau de risco, sem dúvida. Eu testo coisas que tem muita chance de dar errado e eu vou pelo esporte do experimentar. Agora, se está envolvendo outras pessoas, já não é assim, entendeu? Eu não sou aquele cara que chama, cara, vamos ser sócio, vamos entrar no risco, tu trabalha e eu penso, não, cara, tipo, nós vamos sofrer junto aqui, perder junto, nem começar. Eu vou muito nessa linha, assim, né? Cara, mas voltando um pouquinho ali atrás, porque eu também dei uma escapada. Eu ia falar uma coisa, daí veio uma outra e eu fui. Mas quando tu dissesse, sempre que a gente fala ou grava alguma coisa, a gente está falando para uma outra pessoa, né? Eu costumo falar na clínica isso, que aquela pessoa que está falando sozinho, quando tu está falando sozinho em casa, cara, tu nunca tá falando sozinho. Sempre há um interlocutor. Eu estava lendo ontem à tarde o Ensaio da Loucura do Erasmo de Roterdã, estava revisitando, e a introdução do livro é uma carta que ele manda para o Thomas Moros. Se vocês assistiram The Tudors, uma série do Michael Hirst, que é, cara, quem ama guerra, ama história, é uma série genial, Tudors. E é uma carta para o Thomas Moros. Né? Agora pela manhã, antes de vir para cá, meu filho está na catequese, fui levar ele lá com a minha esposa na missa. As cartas de São Paulo, cara, sempre tem uma troca de cartas. Na minha área da psicanálise, pô, o Freud trocou carta com o Ferez e foi 1.200 cartas. Com o Jung, né? A gente sempre tem um interlocutor, a gente sempre está direcionando para alguém, né? Fala, Wagner. Cara, não falando desse negócio de carta, né? Eu não me lembro o livro, né, que eu tava lendo, e no livro ele falou, o Einstein trocava cartas com outro físico e aquilo lá abriu a mente para ele para outra coisa, né? E eu vejo muito isso nos livros, bastante de filosofia, assim, e como a gente evolui com a troca, né? Essa troca entre as pessoas, né? Porque isso eu acho que vem perdendo, né, o Daniel, ao longo do tempo. É tudo, é tudo na hora, né? É sociedade líquida, né? É tudo para agora, né? A gente, por exemplo, a gente tá falando há alguns meses, eu acho, para ter essa conversa, né? E agora aconteceu, entendeu? Tudo tem seu tempo, né? As pessoas querem se jogar, querem, né? Não, eu quero agora, quero agora. Isso dá um monte de problema, né? E tu vê, eu realmente penso, né, nessa questão. Daqui a pouco eu estou escrevendo carta para ganhar mais tempo, para pensar no que eu estou falando, né? Porque isso está nos deixando doente,
essa coisa, tipo, para ontem, né? A gente perde tempo e fazendo muita coisa sem que nem tu trouxe no início, né? Cara, eu vi que eu tava fazendo um monte de coisa que não tinha valor nenhum, entendeu? Então é muito doido isso, sabe? É o mundo VUCA, né, cara? Né? Lembra daquele app, não sei se vocês viram, alguns anos atrás, eu sempre gostei de experimentar app novo, o Slowly. Esse eu não testei. Cara, o Slowly, qual era a parada dele? Tu mandava uma mensagem, poderia ser pessoa de qualquer lugar do mundo, e tinha tempo para chegar a mensagem para a pessoa, não sei se era um dia, e tinha um dia para a pessoa te devolver. Então era um desafio de espera, porque tu mandava, era uma carta, né? A proposta do Slowly era isso. E tu ficava agoniado para que chegasse o dia seguinte para, pô, será o que vai me responder daquilo? O Eu tempo das achei, coisas, né? Eu tenho essa história, né, cara, do tempo imediato. Eu acho que tem um modo como a gente acaba lidando com as coisas, assim, né? Eu já tinha um pensar muito ligado com a sincronia, né, cara? Eu poder tratar das coisas em tempos diferentes, assim. E no meu dia a dia profissional eu meio que maximizo isso, assim. Então, muitas vezes o que era espaços de agenda para poder conversar com uma pessoa, iniciar uma conversa, acabou virando um documento com um texto, pedindo para a pessoa pensar sobre aquilo e que a gente fizesse daí um encontro, sim, mas já com trocas iniciais, né, para não ter uma... Porque o que mais me pegava muitas vezes era isso, tu entrava numa reunião e tinha alguém falando e uma galera escutando, entendeu? Não que eu não tenha essas reuniões ainda, mas às vezes, dependendo dessas reuniões, eu gravo elas, ou eu digo assim, eu vou começar falando um tempo, mas depois a gente abre para conversar. Então, como se a minha fala fosse uma fagulha ali para iniciar uma conversa maior, né? E eu acho que tem muito disso, cara. Eu vou te dizer que nesse período ligado aí com a pandemia, eu acabei eu já vinha num processo de isolamento, de certo modo, quando eu paro de palestrar, paro de ir tanto nos eventos, fico mais interno, vamos chamar assim, nos projetos. E aí, quando vem a pandemia, eu acabo ficando mais dentro de casa, né, cara? E tudo bem, tu participava de lives, né? Às vezes eu fazia 8, 10 horas de live por semana, ou fazendo, ou participando, mas depois de um tempo a gente vê que não é igual, cara. Não é igual eu pegar e me encontrar com o Wagner num café para trocar uma ideia de 3 horas, sem pauta nenhuma e sem objetivo do que tem que terminar, entendeu? E muitas Sim. vezes a gente marca a reunião com um objetivo de entrada e um objetivo para sair, uma data para não sei o quê, né? Então não é a mesma coisa, assim. E em certo aspecto, também, discussão de terapia, era uma... Cadê o Daniel, cara? Cadê aquele Daniel que botava as paradas para acontecer e fazia os eventos rolar e tudo mais, sabe? Eu vejo... Eu ia tocar nesse ponto, Deixa só interrompendo deixa eu fazer um parênteses aqui para ti, isso é para ti. Isso é para pro ti, Michel. não, pro Wagner, Ah, para mim? Opa! entendeu? Tem coisas e coisas, tá? Por exemplo, o Wagner Sim. participa de uma comunidade de grupos de usuários e volta e meia ele tá lá vestidinho de terno e gravata e tal e tudo mais. Eu não tenho nenhuma saudade desse mundo, cara. Nenhuma. Eu sei que eu já vivi isso, eu sei que eu já estive lá recebendo os prêmios estão guardados, tem os troféus aqui, etc e tal, mas é do tipo, eu quero estar num outro lugar. Por exemplo, aí eu vou só contar uma curiosidade pro Michel e largo para ti, assim. Hoje, para mim, Michel, o evento mais legal que pode ter é um evento com essa quantidade de pessoas que nós estamos aqui. 3, 4 pessoas. É o evento que enche uma mesa de um café. E durante um todo tempo mundo fala, né, cara? eu fiz eventos que a lotação eram 3 pessoas. E como tu aprende, né, com essa troca, né, com É. poucas pessoas, né? Mas a pergunta para ti é essa, assim, por que a gente tem que usar terno e gravata ainda para demonstrar que a gente é responsável por algo? Já pensou nisso, Wagner?
Eu vou te explicar porque eu uso. Eu gosto de usar, sabe? Eu não sei se tu. Bom, tu já sabe, né, Daniel? Até eu participei de um evento teu na Move-me, né? Então, assim, eu já falei aqui também em algum episódio que da minha origem, né? Ser muito humilde, né? Pais, né? Então, é um estereótipo que talvez está na minha cabeça, tá? É maluco isso, tá? Mas talvez a sociedade me colocou isso na minha cabeça e eu gosto. Maluco isso. Eu gosto de estar de gravata e terno. É como se eu estivesse celebrando algo, mas isso é a minha cabeça, né? É celebrando algo por exemplo, me formei, usei uma gravata, né? Talvez seja um fechamento de um ciclo que merece aquele reconhecimento até meu próprio, não é para os outros. Né? Assim, cara, eu não faço nada para os outros, né? Isso eu aprendi a duras penas, né? Que às vezes, e eu ia fazer um parênteses justamente sobre isso, porque a gente muitas pessoas com o olhar de cada pessoa, né? Por exemplo, tu falou assim, ó, Daniel, por que tu não tá fazendo isso mais, entendeu? Porque aquela pessoa que tu representava para aquele indivíduo, né, no caso, ela morreu, tu matou aquele cara, entendeu? Então a gente mata ou coloca numa gaveta ou num arquivo o tempo todo várias versões de nós, né? Uhum. E voltando para a questão da justificativa por usar, é mais por esse estereótipo, né? E esses signos que a sociedade colocou na minha cabeça, que é real, cara. E assim, o mais maluco, eu vou te trazer um fato que aconteceu, e a gente já falou sobre essa coisa de parecer, né? Eu brinco com isso, tá, Daniel? Porque é um laboratório para mim, às vezes, colocar um terno e ver a reação das pessoas. Eu já estive num evento, que é esse, todo mundo de gravata. Às vezes, agora tá ficando mais flexível, nem precisa botar a gravata, mas daí eu prefiro colocar a gravata para provocar, entendeu? Para provocar qual vai ser a reação das pessoas. E num evento específico, eu fui de gravata, né? Eu fui de gravata. E me acharam uma autoridade, assim, as pessoas começaram a me olhar, assim. Aí eu fico pensando, que coisa maluca, cara. Por que a sociedade valoriza mais uma pessoa pelo que ela representa, né? Por esses signos. Então é um laboratório também para fazer essa desconstrução do tipo. Eu sempre sou um cara que eu não sou ninguém, né? Tipo, eu não sou nada, às vezes, né? Eu sou aquilo que eu trabalho para ser, né? Eu estou sempre num momento de construção e direcionado para algum ponto, né? Para aprender, ser eterno aprendiz, né? E tu luta para chegar a um determinado ponto com aquele conhecimento, sabe? Então, me rotular que eu sou uma determinada pessoa, pelo que eu visto, tão vazio, sabe? E a sociedade, ela é isso, cara. Ela dá valor para uma pessoa, ela inserida naquele meio e representando na vestimenta ou na forma de falar, que aquela pessoa tem valor, mas às vezes é um picareta, é um ladrão, deixa eu contribuir com isso, que eu tô me coçando aqui. Tá? Eu acho que eu falei demais, muita coisa para falar. Não, eu tô me coçando porque, assim, ó, essa pessoa ela não tá dando valor propriamente para ti, ela tá dando valor para a pessoa que ela construiu na cabeça dela, para o personagem, para que algo exista dentro previamente existiu fora. E daí, quando que dá o choque, quando ela descobre que a pessoa que está na frente dela não era a que estava dentro da cabeça. Aí que dá merda. Né? Mas a gente. E daí existe a pessoa digamos assim, digamos assim, quando ela vê que a pessoa que ela representou, né, ela criou aquele estereótipo, não é aquilo, existe digamos, como é que eu vou te dizer, mas fica frustrada, né? Ou tipo, Sim. nossa, eu trabalhei, fiquei aqui dando toda a minha atenção para aquela pessoa e ela não é ninguém. Tipo... É isso que a gente faz muito na minha análise pessoal, quando eu tô com a minha analista. Cara, eu vou frustrar alguém. Mas é difícil tu entender isso durante muito tempo. Para eu fechar o meu consultório na cidade,
foi fruto de análise, porque na minha cabeça, isso do terno, eu pensei sobre isso, Wagner. Cara, eu encontrei uma frase, o meu pai trabalhava em construção civil, a mãe era doméstica também. E o meu pai falou certa vez para minha madrinha sobre o meu filho vai trabalhar de terno. E o meu pai morreu, tinha 8 anos. Essa frase veio da minha madrinha. E aí, algum cantinho que levou anos para voltar numa sessão de terapia sobre, cara, meu pai falou isso. E aí, olha o American Way Life, reforçado. Eu moro na periferia, eu ponho um terninho, eu entro no meu carro, na minha pasta, vou no meu consultório no centro, que tem uma foto da minha família em algum canto. Pronto, estou realizado. E daí, para eu fechar esse consultório, daí as pessoas, cara, mas olha só, o teu consultório e tal. Meu, não faz mais sentido. Eu atendo hoje pessoas de 5 países pela internet, por que que eu vou ter o consultório? Ah, mas daí como é que vão te ver? Não, não é sobre isso, cara. É eu mesmo e Irene, né? Como diria o Jim Carrey. Né, cara? Mas o American Way Life, ele reverbera ainda nos dias de hoje para muitas pessoas. Quem vem de uma classe social média baixa, ele ainda tá ali. Pelo menos para mim, né? Os julgamentos, né? A gente julga a imagem. Tanto que a gente tá aí, né, cara? Uma galera dita influencer, não sei quantos mil seguidores, feliz da vida, no WhatsApp, pedindo dinheiro emprestado pros amigos que não consegue pagar a conta de luz, entendeu? Cara, foi o Jonathan Doyle, o Jonathan da Reação em Cadeia, ele falava isso ontem numa postagem sobre do Eagle Kill Talent, que ele disse que ele estava no auge, na zona de conforto, daí largou tudo, foi pro Eagle, e ele disse, cara, eu tive que mandar mensagem, pedir grana para comer, para sustentar o meu sonho, né? Os estereótipos, né? Acho que a gente fala muito disso, assim, né? Então, o que aquela tua imagem tá... E também tem isso, né? O que a nossa imagem quer passar adiante, né? Tem um autor que é o Guy Kawasaki, ele fala que a gente tem que fazer o dress for a tie, né? E o tie aqui empatar, né? Então, eu tenho que me vestir para empatar. Eu não preciso ir além, nem a menos, mas para empatar. Então, eu trabalhei numa empresa que tinha uma atuação em Brasília, muito foco em governo, e os caras meio que queriam esse lance do tá de terno e gravata. E eu falei, cara, não vai rolar, meu. Eu na sala de aula querendo ensinar programação pra galera de terno, o esporte da galera tentar me pegar e fazer pergunta que eu não sei, né? E, tipo, tá, e aí eles conseguiram deixar uma pensada, até agora não, mas eles vão achar. Eles vão fazer alguma pergunta lá de uma parada que eles trabalham no dia a dia que eu não trabalho, e eu vou ter que dizer não sei, e tá tudo bem eu dizer não sei. Mas o ponto não é esse. Porque eles estavam desafiando a autoridade na sala de aula e não o professor, porque eu estava de terno e gravata. É o matar o mestre ali, né? O matar o pai. Não tem umas camisa polo aí que dá para usar. Aí nós combinamos um outfit assim, camisa polo, calça de sarja, fechou? Beleza, esportivo, mas bem, se precisar colocar um blazer, coloca ali, tá tudo certo. Podemos ser assim, podemos. Ah, foi, cara. Aí consegui ficar nesse lugar aí 4, 5 anos ali trabalhando, sabe? Mas é tipo, mas demorou 2 semanas para eu chegar a essa conclusão, tipo, mano, não vai rolar. Não vai rolar. Entendeu? Uma, porque eu não sou esse cara vestido desse jeito aqui, não sou eu, sabe? E, e hoje fico feliz de que eu nem sei onde é que tá o meu terno ou coisa do tipo. Agora me convidaram para um casamento em fevereiro, pá, já tô assim, ó, que merda. Meu Deus do céu. Mas é amigo, então, vou ir, né? Enfim. Mas tu fica nessa coisa, cara, tipo, meu. Porque não é a minha identidade na questão do tipo, minha identidade é usar um hoodiezinho, cara. Não, aqui ó, tô o tempo todo. É, Sim. então Eu tem não isso. sou aquilo, tá? Eu não sou aquilo. Não, mas o ponto é, peraí, se eu tiver com essa roupa, daí tu me respeita? Ah, temos um problema, cara. Porque se o que tu Tem, tá total, contratando é mas o que daí tá é aqui dentro, sociedade, é o geral. É, se tu tá contratando é o que tá aqui dentro, e o que tu tá contratando é a minha exato. capacidade de visão para as coisas, O que parece ser, né? Sim. essa é a Não, doideira, assim. e o Daniel, eu não sei se tu já assistiu aquele O Pirata do Vale do Silício, mas quando o Steve Jobs ele tira a barba, ele faz, né, bota um terno para vender, né? Ele precisa passar uma credibilidade para aquela coisa que, cara, no meio dele, tipo, na galera hacker ali, bom, a gente, eu ajudei, né, criar o Hackerspace aqui e tal, e tu também
sabe muito, né? Mas no meio dessa galera de core, cara, aquilo lá é um valor gigante. Os caras criaram um computador, entendeu? Só que pro geral, para massa, para grande, ele teria que passar uma credibilidade ali para a sociedade e tal. E tinha o pessoal da IBM lá, né, que terno gravata, ele quer saber, cara, eu vou hackear o sistema, vou entrar de dentro para fora e falar assim, ó, cara, eu tenho isso e isso tem valor, né? E deu muito certo, né? É maluco isso? É, mas são signos que às vezes te dão acesso a um outro lugar. Para esse momento é isso, né? É que ali tu entra no nosso famoso rapport, né? No famoso rapport. E daí, se a gente ir para a questão mais analítica, é a questão, o Caetano canta isso, Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Isso quer dizer, aí eu ia dizer os ismos, né, de cada um ali, o seu narcisismo, as patias também, né, porque o Steve Jobs, eu vou dizer que tem uma frase que um amigo meu músico fala, que ele fala assim, um dia tinha um pessoal ensaiando lá no estúdio, eu falei, pô, eu acho legal eles, tá acabando, como é que tá? Ele me perguntou assim, tu gosta deles? Eu falei, gosto muito da música, então vai embora. Aí eu fiquei olhando pra ele assim, como assim, cara? Tu gosta? Tu gosta? Tu gosta desse artista? Gosta. Vai embora. Não conhece ele. Que louco. Me dizendo que aquela pessoa é uma pessoa muito difícil e que eu podia me frustrar com esse encontro. E que é tipo assim, a cara tem, às vezes tem. E o Jobs é um caso, cara, que é tipo, eu tô falando com vocês de um Apple aqui, mas é um lance assim que quanto mais tu conhece, mais tu odeia o cara. Porque tu vê que os termos dele de fazer a galera trabalhar e o cuidado que ele tinha com quem era próximo dele era doente. Era um cara que, Total, sabe? exato. Então, para mim é Ninguém difícil. sabe o lado B, né, do cara, né? Então, para mim é difícil, por exemplo, tu ver eu falando alguma coisa elogio o design da Apple, mas aí nós estamos falando do Johnny Ive lá, e nós estamos falando daí De caras que na linha. realmente fizeram, né? Entendeu? Isso. Aí nós estamos É. Só falando que se tu se aproximar demais do Ive, tu vai descobrir os erros dele também. e tu vai chegar no Dieter Rams, que foi o designer da Brown, que ele se usou para fazer os designs de vários produtos da Apple. Legal. E nós voltamos pro cara da Bossa Nova lá, que nós estávamos falando antes, entendeu? Cara, Então, desculpe te interromper, mas quando a gente está numa análise, né? Eu sempre digo pro meu analisando que a gente está falando, cara, é sempre uma outra cena. A vida é sempre uma outra cena. Sempre a gente vai remeter neuroticamente a um outro momento. Sempre. A inspiração viver é isso. Eu tô falando aqui com você, eu tô olhando pro Daniel, eu não conheço o Daniel pessoalmente. Cara, sabe quem é que vem na minha cabeça o tempo inteiro? O Tabet. já me falaram dessa, hein? Mas eu não tenho habilidade de copyright dele ainda. Pô, ele também não tem a tua habilidade de programar. Não, mas eu diria que ganharia mais dinheiro com copyright do que programação hoje em dia. É verdade. Acredito. Tu vê como é que é o mundo, né, Daniel? Como é que é o mundo, né, cara? Hoje, uma galera teve aquela onda do desenvolvimento mobile, né? Aí depois veio ondas, né, de outras ondas de tecnologia, para tudo chegar num momento igual a esse, que hoje um cara sozinho ele pode desenvolver uma aplicação inteira, que antes tinha que ter uma sala inteira de gente para conseguir. Tu trabalhou com grandes times, eu acho, né? Sim. Na tua carreira aí, porque já fez muita coisa, né? Aí hoje tu para pensar, cara. Por exemplo, até o próprio Michel, né? Eu estava falando com o sócio dele, o Christian, né? Que desenvolveu uma aplicação de IA, né? Focado na psicanálise, né, o Michel? E Psicista em geral, né? ele falou, cara, coisas que eu levaria, sei lá, 6 meses ou tipo, muito tempo, eu consegui fazer, entendeu? Então, assim, como mudou as coisas, né? Tipo, que aí, voltando lá no passado da informática, a gente tinha aqueles grandes computadores que ficavam numa sala inteira, ou às vezes um andar inteiro,
E hoje um tablet, um celular tem mais capacidade que aquilo, entendeu? Então, como a coisa cresce, expande, depois ela começa a ficar pequenininho, né? Eu acho que, de certo modo, a gente está voltando para um modelo artesanal de viver. Eu tenho olhado para isso, assim, sabe? E até esse olhar do voltar a encontrar as pessoas, do mais físico para troca de ideias e tal. E não vai mudar o que a gente faz, tá? Eu não espero voltar a trabalhar presencialmente em nenhum lugar. Eu não acho que de repente o Michel vai voltar a ter um consultório de novo. Talvez ele queira ter, por algum motivo, mas né, então isso para mim não muda. O mundo do trabalho já foi. Ele é informacional, ele é baseado em projetos, ele é transacional, ele vai se tornar essa história aí. Existe a preocupação toda da valorização das pessoas nesse meio do caminho, né? Como é que a gente vai fazer para valorizar o tempo, o trabalho das pessoas, enfim, né? Sistematicamente as empresas vêm fazendo grandes layoffs, diminuindo o valor das vagas, reabrindo vagas. Então, né, isso vai ser uma preocupação para a gente constante. Então, hoje, se eu fosse dar uma dica para quem está na área de programação, é mantenha o seu custo baixo, para você ter liberdade de escolha. Né? De repente você vai achar um desafio legal no lugar que não vai pagar tanto, mas ali está o seu desafio de aprendizagem, de crescer numa coisa e depois pode te colocar em projetos diferentes, né? Então essa flexibilidade financeira ela é relevante, assim, ou o cara tem uma renda de emergência ali, uma disponibilidade de emergência ali que possa arriscar e se tiver que parar um tempo, consegue parar um tempo. Né? Então os desafios atuais são esses, né? Só que a gente sabe que está começando no trabalho, se não for uma pessoa herdeira, ela tá precisando daquele dinheiro para sobreviver, para fazer o dia a dia, né? Então, a gente estava falando esses dias sobre A pirâmide de Maslow, né? Na parte eu não posso segurança e querer, fisiológica. não posso querer que a pessoa queira ter autorrealização e blá blá blá, se ela tá num modo de, cara, eu quero dormir, comer e ter minha fisiologia resolvida aqui primeiro, né? Podemos falar sobre isso, né? Então, para mim tem todo esse jogo, cara. Mas eu tenho olhado muito esse lado mais artesanal da coisa, assim. Por exemplo, todos os projetos que eu estou fazendo usando o IA, o tal do Vibe Coding, são projetos que eu não aprendo nada com eles. São projetos que fazem coisas que eu já fiz no passado aplicadas para um certo objetivo. Então, não tem desafio técnico, não tem nada para mim ali. Né? Eu vou começar agora a trabalhar com projetos com uma complexidade maior, e aí eu vou dosar o que eu vou estar pesquisando, como que eu vou estar conduzindo, como é que eu vou estar aprendendo, como é que eu vou estar realizando, né? Mas aí, eu tenho um baita de um privilégio, né, meu? Ano que vem eu completo 30 anos de carreira. Então, assim, eu já fiz muita coisa diferente, cara, para muito mercado diferente. Eu já tive de frente com muito problema diferente. Então, eu consigo não ficar super animado por causa de um problema que apareceu. Às vezes eu vejo uma pessoa do meu time super animada, eu olho para ela, tipo assim, cara, é só um protocolo, cara. Tipo, hoje é esse. Antigamente era DECOM, Corba, RMI, era tanta coisa, RPC, são nomes diferentes, entendeu? Mas no fim do dia é só uma tecnologia, né? E amanhã vai ter outro jeito então tem esse jogo assim de como que a gente lida com essa história. Tem um termo lá na temperança, né? Eu acho que ela nunca foi tão importante pra gente, assim, sabe? Cara, nem a euforia e nem os vales lá que a gente vai cair, vai ficar mal, sabe? Tipo, cara, tipo, cuidado com o que tu tá te emocionando ali pra fazer e jogar mais no racional às vezes na coisa. Não vai deixar de se emocionar, né? Não vai deixar de se emocionar, não vai deixar de escrever sobre o que tá caindo na tua cabeça, né? Uma das grandes perguntas que minha terapeuta me faz quando a gente tá trocando ideia é o que tu tá sentindo, cara? Na linha do que o Wagner trouxe, né? Da nossa história passada, vamos dizer assim. E eu, durante muito tempo, fui convidado a não pensar e não sentir, cara. Tipo, mano, baixa a cabeça e faz, cara. Porque tu não pode errar. Tu tem que garantir a grana, tu tem que fazer o dinheiro vir, tu tem que dar teu jeito, cara. Então, em vários aspectos, eu me tornei duro num monte de coisa, vamos dizer assim. Aí depois tu vai aprendendo que tem
né? Tipo o Marshall Rosenberg, tu vai aprendendo, né? O Carl Rogers, tu vai pegando autores, tu vai descobrindo o Brené Brown, tu vai, sabe, tu vai descobrindo outras histórias e revendo histórias que de repente tu já leu com um olhar diferente, né? Na estrutura, né? Lendo o Musashi, o cara vai ler lá, samurai não pode ter sentimentos. Meu, porque tu pode morrer na próxima batalha, irmão. Então, assim, né, se tu tiver medo de morrer, sendo um samurai, acho que tu não deveria ser um samurai, entendeu? Tu deveria, de repente, virar um agricultor, um camponês lá num campo, lá cuidando da sua plantação, entendeu? Então são escolhas, né, cara? Tipo, e acho que uma coisa também nesse processo, para não pirar, né, cara? A gente tá falando dos projetos paralelos, e eu vou para tudo que é lado, cara. Tipo, o projeto Filosofia da Tranquilidade no Caos, ele foi resultado de dois resultados. Primeiro, de 505 dias escrevendo diariamente, e, e tinha um outro objetivo. Eu queria publicar um livro com um determinado editor. E nós vinha falando desse livro desde 2011. Não desse livro, mas de eu publicar um livro. E eu sempre fui uma pessoa muito não linear. Eu sempre consigo trabalhar e tratar de projetos diferentes, e eu brinco que a minha criatividade vem daí. Deu o cara me trazer uma referência e eu puxar um troço da música para trazer. Teve um projeto musical chamado tal coisa que usou esse modelo de negócio. O cara fica me olhando assim, tipo, da onde? Não, cara, porque são as coisas que eu acabo estudando, entendeu? Então, às vezes eu vejo uns documentários nada a ver. Esse dia eu tava ouvindo uma música no meu carro, e minha filha, por que eu tô ouvindo isso? Porque eu tô estudando esse artista. Mas eu tô estudando o artista, eu quero entender a obra dele, eu quero ver o que ele produziu 10 anos atrás, o que ele tá cantando hoje, porque eu quero conhecer mais desse cara. Porque talvez eu queira fazer um projeto com ele e eu quero ter uma ideia de que eu proponho se eu for fazer um projeto com ele sobre isso, entendeu? Então, e aí, cara, o livro, ele foi um trabalho desse editor com a equipe dele de descobrir, eu mandei para o Wagner o índice do livro lá, aquele índice ali foi o que foi extraído dessa leitura desses textos, e essa galera conseguiu agrupar os textos, e teve umas magias, né, do tipo, um texto de 2023, o cara grudou nele um texto de 2012, como, sabe? Como se eu escrevi a parte anterior daquele texto que eu já tinha escrito, e eu nem tinha noção daquilo, e tu leu o texto... Ficou incubado, né? Durante esse hiato de tempo. Aí tu lê o texto e fala assim, tá, porra, eu falei pro cara não usar copywriter aqui, né, ghostwriter para fazer essa parada, aí tu vai olhar o texto original, cara, tem uma frase que a pessoa mudou para conectar os dois textos. Eu falei assim, caraca, como que eu, 10, 12 anos depois, escrevo um negócio que tá conectado com aquele jeito de escrever daquele jeito do passado, que não é, sabe? Arrepia às vezes, sabe? E daí tu olha assim, pô, beleza. Então passei por aquilo. E aí eu tenho outros textos que eu comecei a desenrolar nesse processo, por isso que eu falo que tem um monte de... Eu tenho acho que uns 6, 7 livros para publicar, vamos chamar assim, é tipo, dá mais uma revisada e vai, entendeu? Ele tem o tempo deles agora, porque agora eu decidi que, cara, agora eu vou publicar mesmo, botar em Amazon, Kindle e tentar fazer o mundo físico. Esse livro, Filosofia da Tranquilidade no Caos, só tem físico, não tá no digital. E talvez Legal. nunca vá pro digital. Cara, eu tava falando sobre isso, né? Esses tempos, né? Como eu não consigo ler no digital. Eu já tentei muito tempo, mas não rolou. Assim, eu preciso do pegar, né? Pegar o livro, né? Eu preciso folhear, eu preciso marcar ele, sabe? E é maluco isso, né? Que eu não consigo ler no digital. O lance do físico talvez seja até uma forma de eu querer forçar a barra e dizer, não, cara, tu vai ter que transportar isso daqui para ler, entendeu? Tu vai ter que querer. Não tem o acesso ali quando tu quer. Cara, é legal tu ter falado isso aí, né? Eu ganhei agora de Dia dos Pais um livro que eu tava conversando com a minha esposa. Tem uma escritora chamada Jo Gondar.
Ela era psicanalista e estudou com um dos caras que eu mais curto. E o livro falava sobre Freud, Ferenczi, Winnicott e Lacan. Estou com ele na mão aqui. Os tempos da psicanálise. E não tinha o digital. Esse aqui, ó. Não tinha o digital. Só o físico. E, cara, eu tenho no meu Kindle muita gente absurdamente gigante, enorme, mas não tem o peso, e daí é muito simbólico. A Jogondar pesa para mim. Ela pesa. Sabe, a questão do físico, realmente, nesse aspecto, é muito engraçado essa sensação. E, pô, tranquilidade, físico, faz todo sentido, cara. Total. Quer ver outra coisa? Tem alguns caras que eu curto muito do lado da música e acabo transpondo essas coisas para outras artes, né? Então tem um maluco lá chamado Rick Rubin. Ele é um produtor, fez álbuns lá do Beastie Boys, Johnny Cash. Tem uma lista de artistas bem interessante, assim. E indo nessa linha de escrever para uma pessoa, também tem uma parada de que, cara, eu tô fazendo para mim, cara. Então, eu fiquei. Olha só, cara, é uma loucura, tá? Essa é a loucura. Eu entrei no meu WordPress, eu tenho lá um robô que volta e meia divulga meus posts e tal pelas redes sociais e tal, enfim. Esse robô parou de funcionar. E eu também, dane-se, depois eu olho, entendeu? E aí eu fui entrar lá 2 semanas depois do meu WordPress e tinham vários posts com 0 visualizações. E aí eu olhei para aquilo e eu fiquei feliz, cara. Olha a loucura, cara. E aí que eu vi assim, que legal, cara. Eu tô escrevendo para mim, cara. Não tô escrevendo para alguém, tô escrevendo para mim, mas não tô Jogando no escrevendo, universo. porque, de novo, de que ano é esse livro aí, Michel? 2025, agora. Esse de agora, mas tipo, é realmente agora. Não. Os tempos da psicanálise é muito legal porque ela começou em 1995. Depois ela começou o primeiro trecho 95, segundo trecho 2005, terceiro trecho 2025. Entendeu? E tu imagina que alguém vai É comprar esse genial isso livro, aqui, cara. alguém Muito vai comprar legal. esse livro e vai começar a pegar lá o de 95 para cá. Agora, Sim. será que lá em 95 ela estava escrevendo pensando nisso? Não. Entendeu? Assim como, tipo, a gente comentou aqui do Sêneca. Cara, é muito tempo. É muito tempo depois e tem alguém te lendo. Então, do tipo assim, eu evito escrever coisas temporais demais, assim, coisas que têm uma relação com o tempo, estado, momento da coisa, porque eu não sei quando vão me ler. Eu não sei se vão me ler alguma vez e de boas, pouco importa. Exato. Tu sabe que quando eu tinha 19 anos, algum tempo atrás, eu participei da Casa do Poeta e, poxa, eu era o caçula. Tinha um senhor de 89 anos que ele pegou e disse: Ei, o sucesso de vocês só vem 50 anos depois da morte de vocês. Então sugiro não ter pressa. Ele dizendo porque geralmente Exato. é assim que acontece, né? Quanto ao autor a gente começa a ler, agora o Veríssimo vai disparar venda de livro, crônica dele. O Michael Jackson, né, quando morreu, na Veríssimo, música. vai ter um monte de trabalho de vídeo dele que vai voltar a ser republicado nos streamings e a galera vai ver de algum jeito, e as leituras dele, e vai ter peças de teatro sendo feitas em cima das histórias, as tirinhas que não saíam vão voltar a sair. Então tem um pouco disso, sim, né, da gente ser buscado, lembrado. A gente tá falando do Gold aqui, né, Somebody I Used to Know. Cara, o Luiz Bonfá, agora eu fui procurar o nome do artista aqui, o Luiz Bonfá, que fez lá o Seville, que é a música de origem, talvez quanto tempo fazia que ninguém ouvia esse cara, entendeu? E daí uma galera foi lá ouvir o Seville e depois, peraí, cara, deixa eu então ouvir o artista, vamos ver o que tem aqui de coisa legal dele, quem é que tava ali do lado dele, quem é que influenciava ele, quem é que tava tocando junto. Então tu consegue achar caminhos diferentes para a história, né? E então esse lance, cara,
da gente ir se construindo ou desconstruindo, que o termo que a gente queira usar, para mim tem essa relação, volta lá para o aprendiz, volta para as perguntas, e aí o que eu tenho que ter recursos para saber como é que eu vou lidar com essas histórias. Então, eu sei fazer evento, eu sei programar, eu sei gerenciar fornecedores, eu trabalhei muito tempo capturando patrocínio para evento, eu sei gerir comunidades. Cara, eu posso trabalhar um monte de coisa diferente. Eu não preciso estar preso em tecnologia, entendeu? Né? No meu trabalho com essa coisa de mentoria, para fazer as pessoas tirarem o projeto do papel, eu já fui de tudo, cara. Desde um cara lançar uma empresa de tecnologia, de ajudar uma empresa que estava falindo a se recuperar, de uma pessoa lançar um clube de assinatura de produtos veganos, taróloga. É aleatório mesmo, Que né? massa isso, Daniel. Não, é incrível. É Eu incrível. já dei mentoria para uma empresa de distribuição de peças automotivas, ajudando os caras a melhorarem o processo, o fluxo de trabalho. Eu organizei escaninhos. Olha o que a gente está falando, Wagner. Uhum. E o cara me contratou para mexer no software dele. Eu falei, teu software não tem nenhum problema. Teu problema é o fluxo do trabalho que está rolando aqui dentro. Aí eu É a organizei cultura, né? escaninhos. Cultura, sim. Processos. Eu organizei escaninhos, papel que entra, papel que sai. E ele me perguntou depois que eu fiz o trabalho se o valor era o mesmo. É, né? Tá resolvido o problema, não tá? Então é isso, cara. Paga igual. Cara, só deixa eu devagar uma coisa aqui que enquanto tu falava lá, e eu anotei aqui para eu não me perder, né? O quanto mudanças que a gente está vendo da questão do home office, o quanto o tempo que a gente vive muda até a arquitetura da nossa casa, né? Quando eu lecionei economia, eu lembrava, eu sempre tive a seguinte, quando eu pegava uma turma mais velha do que eu, como eu fiz história, eu falava de passado. Com os jovens eu falo de futuro. Eu fazia mais ou menos esse link. Então, o pessoal mais velho, eu pegava e dizia, vocês se lembram lá em 1992 da questão do Collor? E daí, cara, lembra que a casa em 92 tinha uma despensa para guardar alimentos, por causa da inflação era muito alta. Então, tu nota como essa parte econômica mudava na arquitetura. Agora a gente está com essa questão do home office. E eu lia uma matéria no Valor Econômico que falava sobre o boom das casas e as casas adequadas. Não, era a revista Exame. As casas adequadas com espaço para home office. Olha que loucura isso, cara. Arquitetura. Eu vou mais longe para ti. Eu tenho, né, nessa casa aqui, eu tenho um espaço que é um estúdio. Minha bateria tá lá dentro, tem várias coisas ali e tal. E originalmente eu ia fazer de lá esse papo nosso aqui. O Mas Michel é baterista, ô Daniel, só para que te. legal. Olha aí. Então, boa. Bateristas são pessoas legais. E aí, olha os signos, tava falando aí, né, Wagner? O Narciso, o Narciso. É um cara mas tem esse lance, cara, de esse espaço aqui é um espaço que eu modelei e já tinham coisas aqui. Quando eu entrei nessa casa, tinham 4 furos aqui. E eu lembro quando eu vim ver essa casa, eu olhei e eu falei, é ali. A arquiteta que estava comigo olhou e falou assim, não, depois eu te explico. Mas as minhas bolas de basquete vão ficar ali. E ela, tá, beleza. E aí eu desenhei para ela o que eu queria fazer. Eu quero isso, eu quero alguns livros que eu quero deixar eles de frente, assim, e tal, né? Aí tem um outro espaço aqui que eu quero montar, mas são espaços, vamos chamar de instagramáveis, de certo modo, mas hoje, quando eu tava pensando assim, cara, eu vou fazer ali naquele lugar ali, e vou dar uma ajeitada. Se tivesse uma outra... Depois eu posso tirar uma foto aqui, eu mando pro Wagner para ter uma visão da coisa, mas eu vou mandar uma foto depois da minha visão vendo vocês aqui. Boa. Mas tipo, Muito legal. tem 3 cadeiras modeladas aqui, tem uma caixa para botar o microfone em cima e a altura certa aqui para a iluminação que tem aqui não ficar entrando, igual tem esse feixe aqui que está enchendo o saco aqui, mas ele não incomoda tanto. Sim, sim.
Aí eu brincando com isso, eu achei um lugar aqui. Agora tem um outro espaço aqui que eu tenho um quadro legalzão aqui que eu quero colocar, né? E que eu não coloquei, não, tá aqui o quadro, eu tô olhando para ele. Mas eu também acho que dá para fazer uma live legal, assim, desse lugar ali. Então, e beleza, eu queria ter um lugar, agora eu tenho vários lugares onde eu posso, de repente, fazer essa história, né? Mas é isso, a gente vai conhecendo os nossos espaços, querendo dar sentido ou sentimento para eles, né? Vamos dizer assim. Então, cada um desses troços aqui, ele gera algum tipo de sentimento para mim. Esse livro aqui foi um livro comprado na volta do Michael Jordan, lá em 94, 95. Então, é um livro que já tem uma história, né? E tá aí intacto, funcionando. Essa bola aqui é uma bola clássica da NBA e ela foi trocada pelas bolas Wilson, né? E daí eu quero ter uma Spalding, eu quero ter uma bola da época, porque era o meu sonho ter essa bola. E um dia eu consegui comprar uma bola dessas, enfim. Mas já é tudo isso, cara, assim, da gente, de certo modo, ter essas lembranças, são sinais, né, que a gente tem ali, que a gente quer, de algum modo, se lembrar de coisas, enfim. Tem Tu tudo. sabe que eu tenho um mantra que eu digo sempre para as pessoas, que é contribua com o seu biógrafo. Eu acho que é uma das coisas mais legais, né? E ontem, quando o Wagner falou ali de ti, eu vi que apareceu daí o vídeo lá de bateria tu tocando, e eu vi que tu tava tocando Foo Fighter. Teve Né? um Marlene, nada a ver, né? Ninguém toca essa música. É tipo assim, mas é a música Não, que eu achei foder, entendeu? cara, eu quando tocava o Taylor Hawkins é genial, né? Pena que tenha falecido tão cedo, cara. Mas normalmente o pessoal toca outras músicas dele. Eu tô tentando até lembrar o nome da música, cara. É dele que eu curtia tocar, que era o compasso ímpar dela. Ela era. Tá. Não vou lembrar o nome da música. A minha lógica das músicas, Michel, sempre tem algum fundamento naquela música que eu não tô fazendo bem. É Boa. sempre assim. Todas as músicas que eu toco tem algum fundamento. Cara, com exceção de uma gravação que eu fiz do Pixies, de uma música chamada Hey. Eu tenho uma frase, ela começa com uma frase, Been trying to meet you. E aí, porque era um meme que eu tinha com uma pessoa que sempre tentava se encontrar, a gente não conseguia se encontrar. E aí apareceu a oportunidade de gravar no estúdio e tinha uma semana para escolher a música, treinar a música e gravar a música. E daí eu pensei, cara, eu vou gravar essa pela diversão. Pra poder dizer pra pessoa, tipo, ó, sigo. E aí, sabe? E aí, então foi, mas em geral, todas as músicas que eu toco, que eu gravo, elas têm alguma parte delas ali que era uma coisa que eu errava muito, e aí eu passei a tocar ela para passar daquele fundamento ali. Cara, é uma delas, eu procurei aqui na internet ali. Não era ela, mas ela vale a pena citar. Best of You. É legal, é legal. Cara, a letra dela é absurda. O que o Taylor Hawkins faz com aquela música. E, né, quando ele pega e diz, se eu não estou equivocado, ele confessa sobre. Eu confesso que eu sou estúpido, alguma coisa assim que ele pega e diz, né? Uhum. Eu Ele não tem lembro uma da letra. confissão, Sim. mas é bem bacana. Eu toquei o Daniel, eu acho que eu falei pro Wagner já. Eu tô aprendendo, né? Eu tô com 40 anos, eu comecei com 16, então tô aprendendo ainda. Toquei 8 anos, mas a gente tocava cover. Era Fear Factor, Korn, Machine Head, Sepultura. Cara, o Igor, eu montava minha bateria igual o Igor Cavaleira. Eu queria ser Legal. o Igor. Né? E é um troço louco que quando o Joey Jordison, que era o primeiro baterista do Slipknot, acabou falecendo, cara, é um luto. Parecia que era um amigo que tinha morrido, assim. Alguém que estava conversando comigo ali. Né? E a gente tem isso com os nossos cantores, nossos Tem músicos, isso, né? tem isso. O lance da música é um lance. Eu acho que o lance da música, o lance da escrita, o lance de algum trabalho manual, os hackerspace estão aí para brincar com isso, né, Wagner? Também poder criar engenhocas e resolver problemas nossos, enfim.
N coisas, né? Tu sabe que com a pandemia a galera se retraiu muito, né? Estão quase extintos os hackerspace, né? Então tem que fazer um resgate aí também desses movimentos, né? Porque as pessoas, cara, a pandemia ela, fez a galera se espalhar, foi pro interior, fugiu, não sai de casa, o pessoal tá com medo de falar, né? Então tá um momento pós-pandemia muito estranho, assim, sabe? E eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo aqui de encontrar, né, minimamente e ter essa troca de ideia, eu acho que é muito saudável pra gente mesmo, né? A gente não tá. Cara, o Daniel, é esse o ponto. A gente, cara, a gente não tá. Se chegar muita gente, ótimo. Se não chegar, cara, já valeu. Hoje já valeu essa conversa, já valeu as outras. E isso nos basta, entendeu? A gente não tem pretensão nenhuma. Ô Wagner, deixa eu dizer ali pro Ó, Daniel. já chegamos a 1h20, tá? Vamos... Deixa eu levar ali pro Daniel outro ponto de convergência que eu tenho com ele. Eu li 2 vezes o Milagre da Manhã do El Rod. Primeira vez eu li e não botei em prática. A segunda vez eu fiz e botei em prática. E aí eu acordava às 5 da manhã e todo santo dia eu escrevia um texto. Então, o meu LinkedIn, para te ver que isso é um suicídio frente à questão do marketing que eu estudei e que eu sei, eu botava os meus textos, uma curtida, 2, só que, cara, não era para os outros. Sempre foi para mim. Quando tu falou aquilo dali, foi identificação exatamente por isso. Eu ia num site chamado Irã Cartoon. Olha só, totalmente aleatório. Eu pegava uma charge e daí, mediante os textos que eu lia, eu pegava e escrevia um texto. E daí citava lá Roger Foucault, La Bruyère, Sêneca, Marco Aurélio. Cara, eu acho que eu tenho mais de quase 300 textos que eu fui botando no meu Facebook, no meu Instagram. Não, Instagram não, eu botava no Facebook, numa página que era eu e eu mesmo, Irene, e no meu LinkedIn também, cara. Eu botava para mim. Tu tem um livro aí, vou te dar só uma sugestão, faz em 3 volumes, para não, porque, cara, eu fiz o Filosofia da Tranquilidade, ele tem 270 páginas, um pouco mais que isso. Fica muito caro de fazer. Legal, é bom saber disso. Livros de 100 páginas costumam ter um custo menor, é mais fácil da gente botar para rua e fazer as histórias. Então, a minha lógica agora, a minha métrica agora são livros de 100 páginas. E conecta um no outro também, né? Tu pode conectar um no outro. Assim, os livros de poesia, eles vão ser livros de 100 páginas. Cada livro vai ter 100 poemas. Uhum. E aí, cada vez que chega em 100 poemas, eu publico. E aí, então, agora vai sair o volume 1 do Diz uma Palavra, que é um pouco nessa tua vibe aí, Michel, que era tipo, eu buscava uma palavra com uma pessoa, porque o meu lance com a poesia era, eu só escrevia quando eu tava triste ou com raiva. É uma bosta, né? Aí eu poder escrever, o que tu fazia? Daí tu acabava ficando feliz, raramente a gente tem momentos felizes, né? Pleno, né? E aí eu comecei a mudar essa minha lógica. Eu disse, não, peraí, cara, se eu quero ser um escritor de poemas, eu tenho que ser um escritor técnico de poemas e não um cara que só escreve quando tá sofrendo ou coisa do tipo. E daí eu comecei a cursos, mentorias, para começar a ter essa prática, assim. E aí tinha uma prática com uma das minhas professoras, a Eliana Mara, que ela me dava um objeto ou uma palavra e eu tinha que escrever sobre aquilo, assim. E aí eu comecei a desenrolar esse negócio e surge, né? Esse conceito aí que é o Diz uma Palavra. Então, volta e meia, eu conheci uma pessoa, pedi uma palavra para ela, dava uma palavra, e, bum, em cima disso eu fazia lá o poema, né? E aí, Daniel, enfim, agora, diga. Não, eu tô brincando muito com essa ideia também do cotidiano, né? Coisas que acontecem comigo, eu vou criando poemas ali, vou criando músicas. Com a IA, né, cara? Tipo, eu nunca conseguiria fazer tudo isso. Claro, poema, eu acho que até eu já tinha escrito antes das IAs e tal, mas hoje eu faço uns rascunhos, começo a conectar ideias e tal, pego digamos assim, eu passo ali para ela, não, tá certinho, na organização certa, tá dando um ritmo legal, entendeu? E eu tô criando, cara, tipo, é maluco isso, mas claro, a essência tá ali, né? Eu vou te falar que
todo o conteúdo que eu produzo, que é eu escrevendo, sou eu escrevendo, não tem IA e nunca vai ter. Tem uma chamada de um post de um evento, e aí tem lá o 5W2H do evento, e eu quero botar bonitinho com os emojis. Esse daí eu boto para IA organizar para mim. Boa. Uhum. Sabe? Então, assim, eu vou numa linha do tipo, cara, o que é conteúdo fútil, que vai ser esquecido, que tá ali por uma temporalidade, esses aí eu uso as ferramentas para me acelerar e me ajudar a fazer. Mas é nesse ponto mesmo, né? Não é nada tipo, uma Pra mim, obra-prima, né? o escrever, em certo aspecto, ele é uma forma de eu, tipo, te abre, né? Sim, Como eu sim. tenho essa dificuldade, às vezes, de poder situar o que eu sinto, quando eu escrevo é uma forma, de certo modo, de botar Ô, no Daniel, e tu papel, né? certamente deve acontecer contigo que tem aqueles teus textos que tu escreve e tu lembra do momento que tu escreveu também. Sim, Tem, também, né, cara? também. A merda é que tem muitos que eu gostaria de lembrar e eu não lembro. Tipo assim, na linha de escrever para alguém, cara, eu sei que eu fiz um poema para a pessoa tal e eu não lembro qual foi. E isso me dá uma raiva também, de certo modo, porque eu podia, de algum modo, botar algum tipo de lembrete para mim, tipo, eu fiz isso aqui para a pessoa tal, sabe? Nem se fosse só para mim uma anotação. Mas como o meu processo é muito nessa coisa de, né, talvez Meio eu tenha catártico, marcado a né? pessoa Meio na época, catártico. mas o lance da escrita, para mim, Wagner, ele tem esse momento, assim, que é tipo, ele tem que ser uma coisa, e aí tem isso, então, diariamente eu publico no blog, tem que publicar. Aí é uma parada meio Seth Godin, que é um cara do marketing também, mas é um cara que escreve diariamente, sei lá, Tribos, né? Do livro Tribos. livro importante. Ele é demais, cara. E aí, por exemplo, Seth Godin tem 8.000 posts, então ele escreve há 20 anos. E Bastante. aí, então tem esse lance, assim, então uma das minhas inspirações, esse lance da escrita, assim, do querer persistir em relação a isso é o Seth Godin. Então eu tive esse momento de 505 dias, dali saiu o Filosofia da Tranquilidade, parei um tempo de escrever, tive uma questão com... E tu faz na mão mesmo? Tu rascunha, tu escreve num caderno? não, é tudo digital. No digital já, Tudo, tá. tudo em Pensei, Markdown. pensei que tu, eu pensei que tu fazia uns rascunhos no Não, caderno e às depois. vezes acontece. Uhum. Esse aqui é o meu caderno de journaling, né? Que é o que eu todo dia de manhã eu escrevo umas palavras nele, assim. Às vezes tem texto do blog que começa aqui. Uhum. Começo a escrever um negócio aqui, que é algo que está pela minha cabeça. Às vezes daqui segue no blog, entendeu? Né? Sim. Então, e até esse lance eu tenho um vídeo do Milagre da Manhã, o Michel, que eu vou lançar, mas não é para ti, tá? Quando eu lançar, não é para ti. Não se... Porque o ponto é, tu achou uma coisa que foi confortável para ti, de acordar cedo e de repente ter uma jornada ali e fazer a Não, parada, mas né? já prescreveu. Não, mas o lance tem pessoas que eu conheço que estão fazendo isso como se fosse isso, tem que ser isso. E aí eu na linha das perguntas, tá? Eu, quando comecei a ler essa história do Milagre da Manhã, eu falei assim, mano, eu trabalhava na madrugada porque era barato, porque tu entrava na conexão da internet do modem, Discada. né? Discada, Discado, sim. e da meia-noite em diante era um pulso. E Então, tem uma galera ainda que pegou esse hábito de lá, né? eu estava da meia-noite às 2:30 da manhã, porque eu chegava da faculdade, era 11:30 da noite, eu jantava e daí eu ia estudar entre meia-noite e 2:30 da manhã. E mesmo quando eu não tinha internet em casa, que meus 2 anos de faculdade, primeiros 2 anos de faculdade, eu não tinha internet em casa. Eu tinha esse hábito também, porque era o tempo que eu tinha. Então era com livro, era programando, aí gravava as paradas no disquete para poder rodar no dia seguinte na faculdade para ver se estava funcionando aquilo que eu tinha codado. Então era o jeito de aprender, ele era um outro jeito, assim. Então eu consigo escrever um prompt e pegar o código e sair usando ele, mas eu sei o que eu fiz antes, eu sei toda a jornada que eu passei antes disso, entendeu? Então, para mim tem esse lance da gente valorizar o processo, né? Tipo, eu brinco assim que hoje eu treino basquete para os meus 50 anos, então eu tô com 46 agora,
E eu treino basquete porque eu quero começar a jogar em competições nacionais e mundiais. Então eu tenho uma jornada agora de física, de preparação. Eu reduzi meu peso, eu tô ganhando força, eu tô melhorando minha técnica. Então é isso. E eu comecei a jogar basquete com 15 anos. Comecei tarde, né, cara? Comecei muito tarde. Tive uma carreira curta. Eu joguei 2 anos e meio. E aí parei, fui focar em faculdade de trabalho. O Né? Daniel é bem alto, tá, Michel? Qual a tua altura, Daniel? Eu tenho 1,95, né? Queria ter 2 metros, mas não cheguei. Não chegou. Caramba, cara. Mas não O cheguei. Jordan era mais ou menos isso, né? O Jordan 1,98, mas a mão do Jordan era um troço. Era uma pá. Então tem essa coisa. Mas é isso, cara. Então, o basquete foi uma parada que eu me reconectei 10 anos depois de ter parado de jogar, e daí foi uma forma também de buscar de novo uma vida, né? Porque eu trabalhava enlouquecidamente, 18 horas por dia trabalhando, era uma loucura. Tecnicamente, eu devo ter tido um burnout, né? Eu não sei se eu tinha um burnout, cara, porque eu tinha crise de labirintite, né? Daí eu ia parar no hospital. Eram tão fortes que daí eu tinha que tomar aquele remédio Dramin na veia, né, para estabilizar. Cara, eu não consigo escapar o Grodek, né, que é um teórico que ele e o Bion, eles dizem o que tal sintoma quer dizer para você, né? Uma labirintite, cara, é totalmente tu perder a noção de tudo que tá ao teu redor, né, cara? Tu sabe o que me fez parar, Michel? Eu tinha, a cada 3 meses, 6 meses, eu tinha uma crise de labirintite. Algumas eram mais fortes, outras não tanto. Mas teve uma vez que eu tive uma dessas crises e eu me ouvi falando, que bom, vou poder parar 2 dias. Pá. E aí, naquele dia ali, eu falei, tá, eu preciso mudar, cara. E aí, eu tô falando isso aí em 2006, tá? Eu tava com 27 anos. Podia ter entrado pro clube dos 27. Aí, Mas, é 2006, cara. E aí, então, isso foi abril para maio, mais ou menos. E daí, em junho, eu já tava nessa coisa, tá, eu tenho que mudar, eu tenho que ver. Eu fui num médico. Daí, eu fui descobrir que eu tinha um hipotiroidismo num grau avançado já. Bah. Eu já comecei numa a medicação já num número alto, assim. Então, provavelmente ela era a causa da... Provavelmente não. O hipotiroidismo era a causa das crises de labirintite. Tanto que depois que eu passei a tomar o remédio, nunca mais tive, né? E aí, naquele ano, meu avô faleceu. E eu estava trabalhando no dia, era um domingo. Eu estava dando aula domingo. Essa era uma época que eu estava dando aula de segunda a segunda. E trabalhava uma média de 80 horas por dia, por semana. Enfim, era um troço. Era muito fora, assim, cara. Naquele dia que meu avô faleceu foi quando eu pensei, tá, agora deu, cara. Agora deu. Né? E recentemente, agora minha avó faleceu. E ela foi enterrada no mesmo lugar que meu avô. E daí eu pude ver aquela data de novo lá do meu avô. Eu falei assim, yes! Que pena que minha avó tá indo, mas eu consegui mudar meu lance, né? Vamos chamar assim, né? Então é uma vitória, né, cara? Sim. Até porque, normal, né, Daniel, a gente acaba. A gente tem tanto medo do futuro, né? Mas é sempre essa questão desse passado que vem e atropela a gente. Né? Às vezes a gente quer julgar, né? Eu converso, naturalmente, minha profissão é essa. Cara, uma pessoa que passou uma vida toda como vítima, tu não pode se destruir isso, cara. Né? Na questão agora tem coach sério? Tem, mas tem muito charlatão, Sim, porque o sim. cara só te diz, 10 passos da felicidade, mas não é sobre isso, cara. A Passado tá vida é, teu cara, passado aqui, ó. é Eu vi eterno. eu até separei aqui um negócio que eu tava uma vez tinha uma frase que falavam, cara, mas que não é dela, né, cara? Clarice Lispector. Tinha uma Aham. frase que diziam que era dela, que era do quem se define se limita. E eu
eu era muito brabo com essa frase, porque eu muito queria me definir, entendeu? Eu ensinava as pessoas a buscar um propósito e a fazer a parada e tal. E depois, como eu comentei com você, chegou num ponto da minha vida que eu falei, tá, eu tenho propósito, então eu vou fazer de propósito, porque é o que sobra aqui, Legal. né, de buscar essa pira. E aí eu fiz um texto, eu te mando depois também, o Wagner. Mas eu fiz um texto em novembro do ano passado, me desculpando, pedindo desculpa para ela. E aí, tipo assim, durante muito tempo eu ficava bravo contigo por causa dessa frase tua, que nem é tua, né? Mas tem uma frase dela de um livro, que é um livro que é o seguinte, aqui, ó. O medo sempre me guiou para o que eu quero, e porque eu quero, temo. E aí eu comecei a Cara, pirar um pouco. que legal isso, cara. E eu comecei a pirar nessas coisas, assim, cara. Então, por exemplo, esse projeto musical que eu falei para vocês, que é um projeto que tem chance de rolar para o ano que vem, lá em março, nessa reunião da sexta-feira começou a bater o medo. E daí eu sei que é o momento de dar atenção para essa merda, entendeu? Porque agora gerou um sentimento de medo. É a Quando eu tô muito resistência. calmo, quando eu tô muito calmo para os projetos, não é a hora deles, ou não tem desafio nenhum. E daí tu vai fazer porque tu quer fazer, porque é divertido, mas não porque tem algum desafio, entendeu? Né? Aí te bateu medo. Aí bateu o medo, eu falei, tá, vou É olhar. agora, é agora. Agora é a hora, cara. Tem uma coisa aqui, tem um incerto, tem algo aqui que eu preciso olhar melhor. Cara, e tu vê como é, para mim, um livro divisor de águas foi a lógica do cisne negro do Nicolas Nassim Taleb. Quando eu li aquele livro, eu comecei a buscar tudo de matemática do caos, bem neurótico obsessivo. E essa questão dessa incerteza, cara, quando tu começa a respeitar essa incerteza e o processo, as coisas fluem. Né? Hoje eu mantenho uma comunidade de psicanalistas que está em torno de 1.020 pessoas. Um propósito que eu comecei não foi para os outros, sinceramente. Foi o auge do meu egoísmo é querer ajudar alguém. O Raul Seixas falava isso e eu internalizei isso. E, cara, só foi indo. Só foi indo. Batia o medo, ok. Quando bate o medo, quer dizer o seguinte, tá, agora deixou de ser brincadeira. Agora tu tem que estudar mais e fazer a coisa ficar séria. Né? Porque esse medo tá, né? Será que ele tá dizendo para ti, meu, vaza daí que tu não dá conta? Né? E aí que a gente fica. É uma escolha, né? É uma É escolha. uma escolha. Né? Uma vez numa empresa que eu trabalhei, tinha uma pessoa da RH falando com algum gerente, e ela veio largar assim, tu vê o Daniel, né? O Daniel, toda essa carreira dele, né? Moldada aqui para estar nesse cargo que ele tá. Eu interrompi a pessoa e falei assim, meu, eu não sirvo como referência. Todos os cargos que eu assumi, eu não estava preparado para eles. Eu fui por causa disso, porque eu não estava preparado para eles. Todo desafio que eu assumi, eu fui porque eu não estava preparado para eles. Porque senão eu não ia. Perfeito, perfeito essa colocação, né, Daniel? Sabe, A gente tipo, nunca tá preparado, na real, né? e outra, o corpo de conhecimento do que eu estudei na minha vida para ter me trazido onde eu cheguei não foi planejado. Eu não fui estudar as coisas que eu estudei porque tinha um plano, eu vou aqui, depois eu vou lá. Originalmente, eu queria fazer um mestrado para poder virar professor, dar aula de noite e poder ter os dias livres. Hoje o que eu mais quero é ter as noites livres. Não negociável, eu quero ter as noites livres para estar com meu filho, para estar com quem me importa, né? E tem os dias para treinar basquete, porque os times treinam à noite e tal, tem os campeonatos finais de semana. Mas eu luto e luto para estar com um sábado de manhã livre. Tem uma reunião lá que o Wagner faz lá, que é sábado de manhã. Eu falei, cara, um dia tu vai me ver lá, meu. Mas não Sim, vai ser fácil tu me ver lá, entendeu? Não vai sim, ser. sim, perfeito. Porque eu lutei muito para ter os finais de semana livre. E é quase, então tu não pode participar desse grupo. Beleza. Perfeito. Entendeu? É tipo isso, sabe? Tipo, mas é importante para ti, para tua carreira? Pode ser, mas meu sábado de manhã livre é mais. E daí é isso, entendeu? Então tem N questões que tu vai acabar escolhendo tu e não outras pessoas de outros lugares, porque é isso, assim.
Então, eu acho que tem esse momento também de o que é prioridade para ti, né? E hoje, nesse momento da minha vida, a prioridade sou eu. Começamos por aí. Aí depois a gente pode Perfeito. começar a discutir o que vem depois. Mas em qualquer momento que eu tenho que tomar uma decisão, o primeiro ponto de escolha sou eu. Sou eu. Ah, tu podia estar. Esse dia um amigo meu falou: pô, meu, tu podia estar trabalhando num lugar que tal, ganhando muito mais grana. Eu falei: podia, eu sei que podia. Porque ele sabia que lá que eu tinha recebido uma proposta, uma oferta, enfim. Eu sei que eu podia, tu sabe que eu podia, mas não é o que eu quero, cara. Não é o que eu quero, eu tô noutra vibe, cara. Noutra vibe. Pessoal, o Michael, se deixar, cara, ele fala o dia todo. Se deixar, o Daniel também fala o dia todo. Ah, Eu tenho que ser o cara aqui que vai ter que mediar, tá ligado? tô indo. Ô, Daniel, assim, cara, esse é o primeiro, pode ser de vários, né? A gente, para cada projetos paralelos, o teu livro, né? Cara, tem muito conteúdo aí. E hoje foi mais para a gente se apresentar, para te apresentar esse espaço que tu sempre será bem-vindo, né? E tu, pelo que tu falou, já ajudou muita gente, né? Um monte de projeto, sem pretensão nenhuma, que é mais doido ainda, né? Então, cara, se sinta à vontade aí de puxar, de trazer temas. Ah, cara, eu não tô legal, eu quero falar de um negócio que tá me, sabe? É aqui que tu vai falar, pode chamar. Ô, Wagner, deixa eu só abrir um parêntese. Quando eu vi que tu tava com a roupa da Nike, quando tu tava com as bolas de basquete atrás ali, o que veio para mim foi o seguinte, cara, o Daniel não quer falar de tecnologia hoje nem a pau. Hoje ele quer estar leve. Né? O corpo fala, o ambiente já nos diz ali tudo para onde que a gente vai, cara. Mas o Michel, assim, ó, depois o Daniel complementa. Cara, a gente lida com tecnologia o dia todo, muitos meses. Tudo que a gente não quer é falar de tecnologia, cara, depois do trabalho. A gente quer falar de vida, de como a gente se sentir, se renovar e se manter firme para na segunda-feira voltar, cara. É mais ou menos por aí, entendeu? É. E E hoje tecnologia para mim virou um troço. Tem uma empresa, tem uma equipe com 25 pessoas, tem uma empresa lá com 80 e tantas pessoas, tem um negócio que está em crescimento, que tem que fazer virar, tem um produto novo entrando no mercado que tem que fazer acontecer, tem a inteligência artificial toda rodando junta. Tipo, a gente pode pegar um dia para ficar falando dessas coisas do dilema da IA e quando que a gente vai cair em si nessas coisas, né? Isso aí daria um tópico só nessa onda, assim. Mas tem isso, cara. Mas a escolha do casaco cinza foi para não ficar todo preto. Porque, o meu guarda-roupa, cara, esse dia eu tava olhando assim, eu falei, mano, precisava de umas camisetas coloridas, cara. Era só preto e cinza, cara. Daí tipo. E numa época da minha vida, isso era quase. Quase assim, cara. Tipo, eu não queria pensar em roupa, sabe? Eu tinha uma época da minha vida que eu era assim. E daí eu entrava numa loja tipo, uma Hering da vida, né? Hering patrocina o podcast dos caras depois. E aí eu falava assim, eu quero 3 camisetas pretas, 3 verdes e 2 brancas. E é isso, entendeu? Tipo, era isso. E aí estamos entrando lá e trocava a história. Então, por exemplo, eu seria o caso clássico dessas camisetas sob assinatura, sabe? Que agora tem que os caras mandam para ti a cada X tempo um conjunto de camiseta. Eu totalmente seria usuário assim dessa galera. Aí eu passei por um tempo que agora eu tenho um monte de camiseta estampada com coisa de banda e sei lá por quê, mas acabou que eu tô indo nos shows e aí eu compro a camiseta dos caras e daí eu tenho um monte de camiseta de banda. E daí agora eu tenho um evento que eu vou palestrar em outubro, daí eu olhei assim, eu dou uma camiseta preta de novo. Só para poder ir lá limpo ali de fazer. É legal isso da vida, cara. Tipo, a gente tá num certo momento, na teoria eu tinha que estar vivendo isso nos 18, 19. Nos 18, 19 eu trabalhava 18 horas por dia, eu não enxergava essas coisas, então eu tava era outra vibe de vida, assim. Tanto que eu brinco, né, cara? Tem uma banda de punk rock e tal, que eu curto muito, chama Atraque. É uma galera de Porto Alegre, Pelotas, enfim. E no início dos anos 2000 eu comprava os CDs da Atraque por e-mail.
Antigamente era assim que a gente comprava CD de banda independente, a gente mandava um e-mail, dizia que queria, o cara te mandava os dados da conta bancária, tu fazia um DOC para a conta bancária, mandava o comprovante do DOC, aí o cara te mandava pelo correio e te entregava na tua caixinha de correspondência, se eles morassem perto de ti, né? Aí tu ganhava lá o CDzinho da banda independente. E eu fui assistir a Track ao vivo ano passado, pela primeira vez, cara. Então a vida é louca, cara, mas o bom da vida é que dá pra gente retomar coisas e fazer coisas, e acho que esse é o grande barato, assim, da gente se reconectar com coisas, de, né, recuperar o tempo perdido. Não, é esse tempo de agora, mas com aquela memória boa que tu tinha lá e ela tá ali, entendeu? A galera tocando, trocando ideia e tudo mais. Então acho que esse é o barato, assim, das coisas, né? A gente tá vivendo, cara. As ondas vêm, elas vão, a gente vai Exato, exato. Tu dando já passou por várias ondas aí, né, ô Daniel? muita coisa. Tanto de tecnologia, tanto de vida mesmo, né? Esse E a gente, resgate que tu fez aí, que, né, que tu contou, e, cara, a morte do teu avô, depois da avó, e assim, a morte, por exemplo, aconteceu comigo também, o falecimento do meu pai, que ainda, né, fico bem... É muito profundo isso, né? Mas a gente, nesses momentos, a gente começa a se conectar com nós mesmos, assim, porque, cara, o que é importante para minha vida, sabe? E tu deixa de fazer mais do mesmo ou seguir coisas que nem é tão importante, assim, mas tu faz por desacato, por desleixo mesmo, entendeu? E quando a gente tem essa reflexão da morte, né? A gente começa a ver o que é importante realmente na nossa vida e começa a ser protetor do nosso tempo, né? A proteger quem está próximo da gente e o que realmente é importante, né? Porque o nosso tempo vai acabar em algum momento, entendeu? E a gente tem que administrar o nosso bem maior, que é o tempo, e esse momento aqui de conectar e plantar coisas boas, né? Porque tem um monte de gente plantando um monte de coisa ruim, né? Mas a Ô gente. Wagner, Opa, diga. antes de a Eu gente já estou filosofando demais aqui. antes de a gente finalizar, só falar um pequeno detalhe ali os gregos têm o Cronos, que é o pai de todos lá e tal, que é bem interessante a história, mas tem um outro deus que é o Kairos, né? O Kairos, que por sua vez, quando chega em Roma, se torna o ocaso, que vai ser o acaso, e ele tem uma peculiaridade, o deus Kairos. Ele não tem cabelo aqui atrás da cabeça. Porque qual é a ideia que eles tinham, né? Quando o acaso passa, quando o Kairos passa, que é o tempo exato, oportuno, aquela hora mesmo, tu não pode puxar pelo cabelo. Tu não pega. Só pega o Kairos de frente. Só no momento presente e oportuno. E aí a gente cai no Eckhart Tolle, né? O poder do agora. Né? Mas, enfim, eu acho bom tu terminar, senão a gente vai longe, cara. Qualquer coisa que tu falar, me dá uma Eu, palavra que eu vou fazer um texto já também. ficamos, já vamos longe. Eu tô tentando finalizar, mas, mas Não, fecha aí, mas show, Daniel. cara. não, cara, agradecer o espaço aqui pra gente trocar essa ideia. Depois a gente bota os links aí. Eu acho que eu tenho um videozinho sobre o Cronos e o Kairos, que até Legal. quem fez foi uma animação feita por um amigo chamado Felipe Freitag, numa época que ele era esse facilitador visual, sabe? O cara palestrando e o maluco desenhando atrás, assim. Eu tive uma passagem com o Freitag que eu terminei de palestrar e o pessoal perguntou, meu, que software tu usou para fazer esse lance? Nós estávamos num lugar e aí eu apontei foi ele, ó, e tava o Freitag aqui com o iPad desenhando na hora, assim, Que legal, cara. e saindo numa TV, sabe? Então na hora ele Que fazia o desenho na demais, hein, hora, assim, cara? e a galera, tipo, pirou, né? E o cara fazia essas loucuras, assim. E hoje é um baita de um desenvolvedor de software. É um cara também que passou por várias jornadas aí de vida e tal. E hoje é um desenvolvedor de software fazendo produtos e brincando com uma série de coisas e tal. Mas agradecer muito aqui o espaço e depois podemos deixar os links ali do livro, né? O livro ainda tem, eu acho que deve ter umas 50 cópias mais ou menos ainda dessa leva. Devo ter essa venda, devo colocar ele de novo na Feira do Livro desse ano para estar lá exposto.
E espero também colocar na Feira do Livro esse livro de poesia, né? Agora, próximas semanas é o tempo para fechar ISBN, publicação, impressão, e aí deixar prontinho para chegar novembro com o livro lá disponível, né? Michel, aí uma ideia, fazer um evento, um dia só de poesia. Cara, sarau, isso aí. Boa. Cara, eu participava, eu tenho alguns poemas aqui que eu escrevi durante muito tempo, e eu acho muito legal isso, sabe? O Mário Quintana, ele dizia, você não quer ouvir a minha voz. Na verdade, o que você não quer ouvir é o eco desse mundo atroz. Né? Uma poesia é isso, uma poesia é a oportunidade que tu tem de não ouvir o eco das coisas. Né? Eu lembro que eu acordei no apartamento quando eu morava em Criciúma, na faculdade, e eu fui e olhei e tinha uma árvore. Daí eu fiquei, cara, eu fui lá e escrevi um poema que era tipo, poxa, eu tô tentando pegar um formato de humano na árvore e a ideia era, pô, será que a árvore tá me arborizando? Sabe? Isso sem drogas, deixar isso bem claro, tá? Não tinha drogas. Mas essa sutileza de tu olhar e observar o que tá ao teu redor, cara. Né? Será que a gente consegue observar, ver essas minúcias, né? Então é isso que é legal, e o sarau de poesia eu acho muito válido. Olha aí, ó, o sarau, eu trouxe a ideia, olha aí, já temos até o sarau. Eu tenho alguns poemas ali, o Daniel tem até livro já, cara. Não, fechou, vamos Toca a fazer um ficha. dia. Beleza, pessoal. Obrigado de Feito, novo. então. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Falou, Até. Tchau, tchau, abraço.